Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje estamos aqui de volta com o João. Olá, João. Olá, Pedro. O João vai-nos falar de um tema que infelizmente está na ordem do dia, que é a guerra na Ucrânia. O João juntou-se a uma caravana de não sei quantos carros e foram lá não só entregar alimentos, como também trazer alguns refugiados. E vamos também tentar explorar um bocadinho a sensibilidade do tema e de como poderá haver eventualmente algumas pessoas que podem usar assuntos como estes para se promoverem e pode haver outras pessoas que usam assuntos como estes para terem uma oportunidade de serem boas pessoas e serem vistos como estão a aproveitar-se e explorar um bocadinho onde é que está essa linha e se essa linha sequer tem sentido de existir. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, João. Olá, Pedro. Gosto de ter-te de volta. Tu foste... Como é que surgiu a ideia de tu ires à Ucrânia? Não foste à Ucrânia, foste à fronteira de... Fui à Polónia. Na verdade, um amigo nosso em comum, Fernando, mandou-me uma mensagem antes de eu ter decidido fazer isto, perguntar se eu queria ir com ele para uma fronteira qualquer, ajudar. E eu achei que, primeiro quando ele falou comigo, achei que não fazia muito sentido porque eu acho que não tenho nenhuma aptidão que faça de mim uma pessoa capaz de ir a um sítio qualquer deste género ajudar alguém. Não sou médico, não sou enfermeiro. E por ter um bocado de medo de ir, em vez de estar a ajudar, estar a piorar, disse ao Fernando que não queria ir com ele. Mas como é que tu achas que podia estar a piorar? Pá, porque se eu estivesse lá só a fazer número e de facto não tivesse capacidade de estar a ajudar ninguém, estava a contribuir para nada. E portanto, quando estás num sítio desses, onde de certeza que há uma confusão gigante, onde há muitas pessoas a entrar e a sair, e onde muitas dessas pessoas estão de facto à procura de ajuda, se tu estiveres lá, e se não te estiveres a ajudar, acho que estás a piorar. Em vez num sítio desses, não estás a não fazer nada, ou estás a piorar ou estás a ajudar. É um bocado a sensação que eu tenho. E, para além do facto de ter um bocado de exposição social por causa do Instagram, não queria fazer, ainda menos queria correr o risco de fazer aquela figura de parvo, de ir para lá e olhem para mim que estou aqui e não estar lá a fazer nada. E portanto disse ao Fernando que não, para ele não contar comigo. Mas aquilo ficou na minha cabeça e por coincidência estava no Facebook e vi outra miúda a partilhar que a Samantha que ia para lá com uma caravana de carros, levar coisas que estavam a ser recolhidas em Portugal, aos pontapés, e trazer refugiados. E quando ela me disse que ia trazer refugiados, eu pensei que, ok, isto já pode fazer algum sentido e assim eu posso já efetivamente estar a ajudar alguém porque estou a trazer pessoas. Porque se calhar se fosse só para levar coisas, faria mais sentido ir um autocarro ou um caminhão ou o que quer que seja e não ir eu com um carro ou com uma carrinha neste caso e se fosse para trazer pessoas, se calhar já era mais fácil ir um carro ou uma carrinha e não um autocarro ou um caminhão. E então quando vi que a Samantha estava a fazer isto, perguntei-lhe como é que ela estava a fazer, como é que ela se organizou e fiquei curioso e falei com o Fernando e disse, olha, tu queres ir, eu conheço esta pessoa, fiz com que eles entrassem em contacto um com o outro. Mas na verdade eu nunca senti muita confiança porque tive sempre este medo de facto ir para lá e de eles não estarem organizados o suficientes para realmente trazer alguém. Fiquei com receio de não contribuir e portanto o Fernando acabou por ir com essa caravana de carros e eu não fui porque não sentia confiança. O Fernando foi, acabou por ficar lá. O Fernando e a Samantha foram, a Samantha foi e voltou logo no dia a seguir com um grupo de pessoas, o Fernando acabou por ficar lá a fazer aquilo que ele tinha idealizado fazer e realmente ajudar pessoas porque andou de fronteira em fronteira a trazer e a levar coisas de um sítio para o outro que eram precisas num sítio e não noutro e portanto ele de facto conseguiu fazer um trabalho fixe e ser uma ajuda para as pessoas que lá estavam. Acho que ele fez um trabalho espetacular nesse aspecto, mas quando então eu via a Samantha a trazer pessoas e via ela a partilhar fotografias sobre isso e a partilhar um bocado a história dela, eu percebi que sim,
se calhar queria ir e que fazia sentido, e comecei a sentir um bocado o peso de ter quase, de sentir a obrigação de ir, por um bocado estar envolvido nesta história. Comecei a sentir aquela necessidade de ir. Porque se não tivesse havido nenhum tipo de convite, tu nem tinha pensado nisso. E tipo, podias sempre dar a desculpa a ti próprio, não calhou. Mas sim, assim até calhou. Calhou e se calhar admito que nem tinha pensado, por causa desta mentalidade de achar que, de facto, quem sou eu para ir lá ajudar. E este grupo de pessoas que organizou a caravana de carros onde a Samantha foi, depois parte deles, uns amigos, família, decidiram, não conseguiram ir nesse dia e decidiram organizar outro. Eu tenho a ideia que a Samantha foi tipo dia 8 e eu acabei por ir no dia 13, foi qualquer coisa assim do género. E eles sozinhos, não era nenhuma associação, era um movimento, um grupo de civis com boas intenções e uma capacidade grande de organização. Sim, porque eu tenho a ideia que quando vocês saíram já sabiam quem é que iam trazer, não é? Sim, nós quando saímos de Portugal já sabíamos que íamos trazer, porque este grupo de amigos juntou-se depois a uma série de associações e até mesmo câmaras municipais. Cada uma destas associações que eles pediram ajuda tinha a sua própria lista de pessoas. Uma delas era um movimento também de civis, mas ucranianos, portanto tinham contactos, sei lá, de amigos de família, etc, etc, que iam entrando em contacto com estas pessoas que já estavam cá e eles iam fazendo uma lista de pessoas que tinham interesse em vir, e depois outra lista terá vindo da Câmara Municipal de Oeiras, por exemplo, tem essa ideia, que disponibilizaram um autocarro que veio connosco e ao contrário daquilo que eu pensava, que achava que era muito difícil tu conseguires encontrar pessoas que estivessem dispostas a vir, nós acabamos por trazer 200 e tal pessoas, mas 200 e tal, segundo eles havia uma lista já de 1000 e tal pessoas, e a própria lista, nós embora tínhamos saído com uma lista de pessoas para trazer, aquilo que eu me apercebi, também porque eles disseram, era que as pessoas não estavam com muita disponibilidade de esperar. E se tu chegasses lá e lhes apresentasses outra solução, mesmo que até nem fosse vir para Portugal, mesmo que fosse ir para a Alemanha ou ir para outro sítio qualquer na Polónia, se fosse primeiro, se fosse antes de nós chegarmos, eles iam provavelmente optar por isso, em vez de esperar. Também se calhar um bocado sem ter bem a certeza se aquilo ia acontecer ou não. E então eles sempre nos asseguraram, e foi uma das coisas que eu deixei, a partir do momento em que fui para lá, deixei de me preocupar com o facto de realmente poder trazer pessoas ou não, porque percebi que ia acontecer, porque eles disseram que se estas 200 pessoas não quisessem vir connosco, eles facilmente no dia a seguir encontrariam outras 200 pessoas que o pessoal está lá está desesperado, não é? Que o pessoal que está lá quer vir, e depois de facto havia uma lista muito grande de pessoas com interesse em vir. Então o processo foi um bocado este. Primeiro achei que não fazia sentido, depois até esqueci-me de contar uma parte interessante. Eu assisti a uma das reuniões online para esta caravana que saiu no dia 8, se não me engano, de março, yeah. E lembro-me de sentir uma ansiedade gigante, mas mesmo assim uma cena agressiva, porque até tive que sair de casa e dar uma corrida e espairecer um bocado, porque estava naquela tipo a questionar-me muito sobre se devia ir ou se não devia ir, se fazia sentido, se não fazia sentido, e não estava a conseguir decidir. E isso provocou uma ansiedade gigante e pronto, e de facto acabei por decidir não ir nessa, mas rapidamente depois... Achas que em parte uma das razões pelas quais, além de achares de não ter certezas acerca da ajuda que podias prestar, achas que uma das razões também poderia ser teres medo que o pessoal ache que tu ias só por a autopromoção? Eu não acho que eu tivesse... Eu não tinha medo que o pessoal achasse que eu ia para a autopromoção. Eu tinha medo de inconscientemente ir para a autopromoção. E não queria ser esse gajo, e queria desconstruir isso tudo para ter a certeza que quando decidisse ir, porque eu sei que eventualmente ia querer partilhar alguma coisa, porque isso faz parte de mim. Eu gosto de partilhar as merdas que eu faço, seja em viagem, seja fora de viagem. E sabia, e não precisamos de ser... não preciso mentir em relação a isso, e sabia que se eu fosse, isso ia funcionar
a favor de mim, tal como funciona a favor de qualquer pessoa que tenha ou não tenha visibilidade nas redes sociais, porque se eu não tivesse uma página com seguidores no Instagram e tivesse um grupo de amigos de 10 pessoas e fosse o único que ia até à Ucrânia, ia ser bem visto no meu grupo de amigos, portanto eu sabia que ia ser bem visto no... E tu partilhas no Instagram, compartilhas com os teus amigos, porque partilhas um bocado a tua vida, e a diferença é que é uma plataforma muito maior. Claro, e portanto, como não queria, queria ter a certeza, queria desconstruir esta problemática que também existia na minha cabeça e queria ter a certeza que de facto ia pelas pessoas que lá estavam e por mim próprio. E na verdade, e depois também esse é um processo engraçado, porque às vezes eu quase que queria encontrar desculpas. E foi aí que eu também decidi ir, porque eu estava também, a certa altura, a tentar encontrar desculpas para não ir, porque sabia que ia ser super esgotante, e eu detesto conduzir vai dar tempo. E as pessoas estavam a dizer que queriam ir em 2 dias e voltar em 2 dias. Eu achava que isso era completamente ridículo e impossível, porque tu terias que fazer 2 dias literalmente sem parar. Felizmente não fizemos, mas foram 8 dias. E foi muito duro, porque mesmo sendo 8 dias e nós paramos todos os dias para dormir, o primeiro dia chegamos às 4 da manhã, o segundo dia voltamos a chegar às 4 da manhã e no dia a seguir estávamos logo a sair e são muitos quilómetros. Nós fizemos no total 7.500 km em 8 dias. Então ia um autocarro praticamente vazio, suponho que fosse alguém com condutor, pelo não ir Sim, todos os autocarros que vieram 2 ou 3, uns grandes e outro um bocadinho mais pequeno, eram com condutores das câmaras municipais ou das juntas de freguesia, portanto eram condutores profissionais. E depois tudo o resto era malta que, como eu, se apercebeu que isto estava a acontecer e se juntou ao grupo. E nós éramos, eu agora já não me lembro, mas eu acho que éramos 30 e tal carros. Acho que era isso. Yeah. Ok. Então vocês foram sempre, conduziam até às tantas, dormiam e depois seguiam sempre. Demoraram mais ou menos 4 dias a chegar lá. Foi a Cracóvia que nós fomos e que ficava tipo a 1 hora de uma das fronteiras para onde saiu muita gente e acabamos por não ir à fronteira porque depois eles conseguiram fazer com que as pessoas se organizassem para chegar até lá e na noite antes de vir um senhor que veio connosco, um multimilionário americano, que, pelo que eu percebi, pertenceu à Legião Francesa, que é uma espécie de uma legião de mercenários, foi para lá e eu achava que aquilo era assim. Mas ele foi convosco? Ele foi connosco. Na vossa caravana desde Portugal? Na nossa caravana. Pagou o hotel. A todos? A todos nesse dia e no dia anterior também, 2 dias anteriores também, mas nesse dia éramos tipo 300 pessoas. À ida para lá éramos 60. E depois ficou lá. E ainda está lá. Uau! Yeah. É um gajo meio maluco, mas anda lá de um lado para o outro. Aquilo que ele disse que ia fazer era ajudar a manter a segurança dos corredores humanitários. E tem partilhado umas cenas no Instagram, portanto o gajo está realmente lá de um lado para o outro a fazer a cena dele. Quanto tempo é que ficaste lá? Tu chegas lá, então as pessoas já estavam Olha, nós chegamos lá e por acaso tivemos sorte, porque a maior parte das pessoas da nossa caravana, ou todas menos nós fui eu e o Gui, e depois levamos 2 jornalistas do Público, o que, pronto, é mau porque o ideal era irmos 3 para nos revezarmos na condução, só para depois trazermos o máximo número de pessoas, mas também vieram 2 jornalistas, um deles conduziu e o outro não, o Tiago conduziu connosco, portanto ajudou-nos. A Renata não conduziu porque não se sentia segura para o fazer, mas vieram fazer o trabalho deles e assim também mostrar aquilo que estava a ser feito e acabaram por fazer um trabalho muito, muito, muito fixe e muito bom. E nós, como estávamos com eles, tivemos a sorte de quando chegamos lá fomos convidados para ir buscar uma das famílias, ou várias famílias, que tinham acabado de chegar à estação de comboios de Cracóvia. E o resto da malta foi toda a descarregar os mantimentos que trouxemos a um armazém e nós fomos, antes de descarregar, primeiro à estação, e acho que foi assim o sítio onde nós tivemos mais noção daquilo que estava a acontecer, porque na cidade em si não se notava muito, mas na estação sim, via-se muitos voluntários, muita gente com comida, a dar comida, via-se quase mais voluntários do que propriamente refugiados, mas havia muita gente lá a dormir,
na estação. Com e os voluntários notas... que tinhas bancas com sopa? Tinhas bancas com sopa, tinhas malta de um lado para o outro com garrafas de água, com comida, tinhas malta com assim, uma espécie de uma casa com roupas e não sei o quê. Basicamente as pessoas que chegavam lá podiam ir à vontade buscar comida e bebida e roupa e tudo o que precisassem. Havia lá pessoal a distribuir e aconteceu uma cena muito engraçada porque as famílias que nós fomos buscar à estação foram as famílias que nós trouxemos. Foi uma coincidência, não foi planeado. As pessoas que organizaram as listas não faziam a mínima ideia que nós os íamos buscar, nem souberam depois de nós os irmos buscar. Não sei se estou a perceber porque é que... Então, mas vocês iam buscá-las e trouxeram? Nós fomos buscá-las à estação e fomos levá-las ao hotel. Okay. E no dia a seguir as pessoas foram distribuídas aleatoriamente. Ok. Tipo, aconteceu de que as pessoas que nós fomos buscar eram as mesmas que nós no dia a seguir trouxemos no nosso carro. Quem curte ver sinais nas coisas. Yeah. Foi fixe. Não os trouxemos a todos porque era um grupo de 12 ou 13, mas metade vieram connosco e metade vieram noutro carro que acabou por vir sempre connosco porque nós trouxemos as mães e os 2 filhos pequenos e o outro carro trouxe os filhos mais velhos e outra família de 2 mães e uma criança. Como é que era como é que o pessoal... Isto é daquelas perguntas que pode parecer um bocado estúpidas. Tipo, como é que se está a sentir no meio de uma tragédia? Mas como é que o pessoal estava a enfrentar um bocado a situação de ser refugiado? Porque se calhar o pessoal que pois, opa, há uns meses atrás não teria a mínima ideia. Eles falavam inglês, o pessoal que vinha contigo? Falavam um pouco. Aquilo foi engraçado, porque eles no início não falavam nada, depois foram falando e no final nós percebemos que eles até falavam relativamente bem. Bem não é a palavra, mas percebiam e se quisessem nós também percebíamos, só que... eu não sei dizer muito bem, porque nós também não queríamos estar ali a enfrentá-los com perguntas assim desse género. Morreu alguém da tua família? Ou tipo, o que é que é feito do teu marido? Está a lutar? Está na linha da frente? Está na linha de trás? O que é que está a acontecer? Eram perguntas que nós tínhamos curiosidade de ter a resposta, não é? Mas que achávamos que não fazia sentido fazer. E portanto não nos perguntamos diretamente desse tipo de coisas, mas tivemos alguma percepção de algumas coisas. Mas acho que a percepção maior que eu tive foi com o tempo, porque elas quando chegaram estavam muito caladas e não demonstravam grande coisa, nem tristeza, nem felicidade, nem agradecimento, nem nada do género. E isso foi sendo desconstruído ao longo do caminho e nós a certa altura ficamos, em 2 dos sítios ficamos em campos de refugiados à vinda, tipo pseudo-campos de refugiados na Alemanha e na França. Como é que eram? Epá, era tipo um pavilhão com camas e pronto, e era isso. E na última noite pagamos um hotel a toda a gente e elas estavam mesmo bué de relaxadas e super contentes e agradecidas de estarem a tomar um banho e terem uma casa de banho só para elas. Na verdade, estou a ser injusto porque nós, na primeira noite na Alemanha, vivemos uma das experiências mais fixes para mim de sempre, porque realmente o primeiro sítio onde paramos era um pavilhão, uma arena, e nós acabamos por não ficar lá porque estava assim um ambiente foleiro, eles estavam a pôr de parte as pessoas que tinham cães, porque os cães não podiam ficar na arena, tinham que ir para um sítio, mas eles não se queriam separar de nada. Já tinham elas viajaram 7 dias antes de chegar àquele sítio, porque foram para um sítio, depois foram para outro, depois foram para outro. Fora da Ucrânia, 7 dias? Dentro da Ucrânia e dentro da Polónia, porque eles chegaram a entrar na Polónia, a voltar para a Ucrânia, ou para a fronteira, para depois voltar a entrar para a Polónia para vir ter connosco. Portanto, elas estavam fartas de andar de um lado para o outro e já tinham se separado dos seus maridos e saído das suas casas e não se queriam nem separar dos seus filhos, nem separar do seu cão. Uma delas tinha um cãozinho pequeno. E nós percebemos que não fazia sentido ficar ali e não quisemos estar a pagar um hotel porque achamos que podia ser má onda para os outros refugiados, que depois iam saber que elas tinham ficado num hotel e os outros não. Mas havia outro sítio, porque nós fomos metade recebidos nesse pavilhão e outra metade recebidos numa escola e acabamos por ir para a escola porque na escola eles estavam a receber os cães, tranquilamente. E foi altamente, porque chegamos lá e a vibe era completamente diferente. Passamos de um sítio que era um campo de refugiados para um sítio que parecia tipo uma espécie de uma casa, porque era uma escola assim toda para a frente, e eles estavam-nos a receber como se nos estivessem a receber em sua casa, a dar-nos tudo e mais alguma coisa. Estava tudo aberto, tipo, tu podias entrar
no gabinete do diretor e tinha lá uma cama para receber refugiados, as salas todas abertas, comida em todo lado, estavam sempre eles achavam que iam receber 30 ou 40 pessoas, de repente éramos mais, estavam sempre a chegar pais com colchões e sacos de cama, e depois era aquela vibe tipo, sabes, um bocado aquela cena quando tu emprestas uma coisa a alguém, mas tipo, não te esqueças de me devolver, ou tens tipo, escreves o teu nome, ou para as pessoas não confundirem, e aquilo era tipo um molho de sacos de cama, se calhar todos iguais uns aos outros, muitos deles, e o pessoal chegava lá e deitava o dele e o colchão e não estavam ali preocupados se depois iam reavê-lo ou não, estavam mesmo numa de ajudar a 100%, e essa vibe tipo de receber esse amor dessas pessoas que estavam mesmo preocupadas e com vontade de ajudar foi super bonito. E eles só tinham sabido da nossa necessidade um dia antes. Ok. E receberam 100 e tal pessoas com comida. Comi o melhor caril de tofu da minha vida. Foi incrível. Eu dormi numa sala tipo de infantário, tinha milhares de... Aquilo de repente, eles organizaram-se de uma forma que eles nos podiam ter recebido a todos. Porque perceberam que íamos ser mais. No início mostraram alguma preocupação, mas pensaram, não se preocupem, nós desarrascamos. De repente, quando nos apercebemos, haviam milhares de salas vazias porque os gajos tinham-se conseguido organizar de tal forma que tinham... Foi espetacular, foi mesmo bonito. E notava-se que estavam a fazer aquilo com vontade e foi bonito receber isso e a perceber-nos. Eu acho que isso fez-me a perceber um bocado daquilo que eu também estava a dar. Porque estava a sentir isso da parte deles e se calhar pensei que os outros podiam estar a sentir isso da minha parte também. Sim, imagino, porque eu nunca estive envolvido nesse tipo de atividade, mas imagino que haja ali um espírito comunitário de bastante amor que faz com que... Sim, eu acho que nós não estávamos a sentir, eu não estava a sentir isso pelo menos até essa altura. Porque tu nem tens tempo para pensar, meu. Tu não dormes praticamente, só estás a pensar em conduzir e depois pegas nas pessoas e no dia a seguir estás a sair e só nesse momento em que eu vi isso acontecer a mim é que comecei a processar o que estava a acontecer e foi espetacular. No dia a seguir é que então ficamos mesmo num campo de refugiados em França, em Lyon, e depois no outro dia a ideia era já tentarmos ir até Lisboa, mas nós estávamos super cansados, já era tarde e acabamos por ficar em Salamanca e no dia a seguir fomos até Lisboa, tivemos que fazer o registro deles e depois já não era da nossa responsabilidade, mas eles vinham para o norte e nós fomos levá-los a todos até à Trofa, que foi onde alguns deles ficaram, outros, uma delas tinha a Svetlana, tinha um irmão aqui em Portugal. Ele disse que se chamava Sérgio, mas imagino que seria o Serguei, que falava português já perfeitamente, já estava cá acho que há 20 anos e foi mais uma daqueles momentos em que realmente nós sentimos aquilo que estávamos a fazer porque acho que eles ainda estavam naquela fase assim muito, sei lá, muito cuidadosos e muito introvertidos, embora já tivéssemos tido muitos momentos bonitos entre nós. O Sérgio chegou lá e emocionado e a agradecer-nos e a chorar e a dizer que queria ter lá ido, mas que ainda bem que não foi, porque nós trouxemos e correu tudo bem e foi mesmo fixe. E continuamos a manter contacto com eles e agora há pouco tempo voltamos a estar todos juntos na Trofa, encontramos todos na Trofa. E aí esquece, que diferença, a atitude deles, a vibe deles completamente diferente. Uma miúda que não veio no nosso carro, mas veio no outro carro, que não tinha falado nem sorrido a viagem toda, sempre que nós parávamos e estávamos todos juntos, tipo a falar connosco, a tirar fotografias, tirou-nos milhares de fotografias porque ela é fotógrafa, sempre a sorrir, sempre a brincar, tipo uma diferença absurda mesmo. Nota-se que, pronto, aí é que dá para processar que eles estavam num momento mesmo traumático Choque. E que agora, pronto, estão a recuperar a maneira deles, ou pelo menos estão muito melhor do que aquilo que estavam nessa altura. Recebeste voltando um bocadinho atrás, recebeste algum tipo de ódio nas redes, dessa onda de... Muito soft, recebi só por partilhar fotografias deles. A dizer que eu não devia partilhar fotografias deles e eu perguntei qual é a linha que separa um fotógrafo ou um jornalista, um fotojornalista,
que pode, acredito que para essas pessoas também, partilhar aquilo que está a fazer e as fotografias das coisas que estão a acontecer. Para mim, que ok, não tenho uma carteira de fotojornalista, mas também me considero fotógrafo, e também estava a fazer uma reportagem nos meus meios, nos meus moldes, e pronto, mas estou bastante tranquilo em relação a isso e portanto não me deu confusão nenhuma, respondi só que achava que não tinha mal nenhum, que não concordava com a opinião dessa pessoa, e foram 2 pessoas e foi tranquilo. Sabes que eu acho que este tipo de situações traz acima sempre algum cinismo. Eu até pensei há um livro que é Amor em Tempos de Cólera, e eu pensei até num tema que eventualmente poderei expandir em texto, cinismo em tempos de guerra, porque parece que quando havia, por exemplo, quando houve a crise de refugiados sírios, ainda não acabou, mas em 2015 foi o pico, e havia muita gente que quando havia uma enchente de refugiados sírios a entrar nas praias europeias, e o pessoal vinha dizer, então e os sem-abrigo? Mas depois reparei, e não te posso dizer que eram exatamente as mesmas pessoas, mas reparei que, por exemplo, que agora que há a crise dos refugiados ucranianos, há muita gente que vem e diz, então e os refugiados sírios? E parece que há sempre pessoal que está muito pronto para criticar quem vai ajudar, porque acha que as pessoas vão ajudar por razões para se servirem a si próprios, mas essas pessoas que criticam acabam por não fazer nada. Mas depois, até acho que dá para ir mais à frente, que é... E, pronto, tu, tanto quanto o teu consciente te permite saber, não foste para te servir a ti próprio, mas, se as pessoas forem para servirem a si próprias, eu acho que mais vale alguém que vai para servir a si próprio do que alguém que não vai. Sim, eu acho que tu tens de reconhecer sempre que tudo o que tu fazes é para te servir a ti próprio num grau, pelo menos, mínimo. E às vezes isso pode ser mais ou menos saudável. É claro que eu sabia que me ia sentir bem ao fazer isto. Pois, e aí já ia servir a mim próprio. Eu não ia fazer isto. Eu sabia que ia ser muito difícil, não sabia que ia ser tão difícil. Foi mesmo muito complicado. Havia mesmo, tipo, no final do dia, de manhã eu acordava sempre com um espírito bem fixe e tipo, bora lá, estou preparado. Mas ao final do dia eu estava mesmo desesperado, meu. Desesperado. Sério? Tipo, sério, mesmo assim, é super cansativo, e depois tu sabes que ainda te faltam mais 5 dias, ou 6 dias, ou 1 dia, ou 1000 km, é mesmo desesperante, porque não tem... é cansativo e estás cansado e é uma responsabilidade muito grande e não podes desistir a meio, e isso, assim, todos os dias, ao final do dia, havia assim um momento de desespero, tipo de ansiedade mas no fundo eu não sabia que ia ser tão difícil, mas sabia que ia ser difícil, mas sabia que no final ia compensar. Pois. Não é? Se eu trouxesse alguém. Se eu não trouxesse alguém ia ficar mesmo lixado e provavelmente ia tentar ficar lá mais tempo até trazer alguém. Mas, portanto, estava-me a servir a mim próprio de certa forma, mas não queria que esse fosse o foco, e pronto, e foi isso que eu tentei desconstruir, e acho que não foi, ainda bem que eu fui, foi altamente. Muito bem, olha, obrigado pela partilha. O João voltará, acho que foi várias vezes ao longo de tantos anos quanto a Metamorfose durar, de vez em quando, mas voltará brevemente para falar sobre uma viagem que fez na Geórgia. Entretanto, a Metamorfose, como estão a ver, está em constante mutação, ou está a metamorfosear-se. Hoje estamos aqui a gravar na Serra da Freita, não sei onde é que vamos gravar o próximo, mas é um processo, e obrigado pelo pessoal que está a acompanhar o processo. Peço-vos que subscrevam o canal e até ativem aquela campainhazinha. Sinto que esta onda da sustentabilidade da Metamorfose é uma montanha, porque eu vou arranjando pessoal que apoia através do Patreon, mas depois vira ao mês e há sempre 10 que desaparecem. Portanto, se vocês curtem a Metamorfose e querem que ela continue, por favor, não percam a oportunidade de apoiar. Podem apoiar também comprando os meus livros. Podem comprar os livros em daquili.com. O Patreon é patreon.com/metamorfoseambulante. Podem seguir as restantes aventuras do João no Instagram, em Follow the Sun Travel. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Até para a semana e até a próxima, João.